eu posso até tirar isso aqui, porque eu posso melhorar o enunciado. Eu sei que para ser solução tem que ser o quê? Duas vezes o quê? Diferenciável. Uma função, ó como eu ajudo no enunciado da solução. Uma função duas vezes diferenciável. Para ser solução tem que ser duas vezes diferenciável. Tá bom? Diferenciável, onde I é o quê? Um intervalo aberto. Aí, φ a solução da equação. Eu não preciso mais botar isso, tá? φ a solução da equação. Porque eu sei que para ser solução tem que ser o quê? Duas vezes diferenciável. Com isso eu simplifico demais a escrita da solução. φ a solução da equação, se somente se o quê? φ duas linhas de x é igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais φ' de x ao quadrado, qualquer que seja o x pertencente aí. Mas isso é verdade se somente se φ duas linhas de x sobre o quê? Sobre raiz quadrada de 1 mais φ' de x ao quadrado. Isso é igual a x, qualquer que seja o x pertencente aí. Mas isso é verdade se somente se o quê? Somente se a integral indefinida de quem? De φ duas linhas de x sobre o quê? Sobre raiz quadrada de 1 mais φ' de x ao quadrado, integral em x, é a integral de x dx, e essa integral sendo feita onde? Em I. Mas isso é verdade, se somente se, porque no caso aí são as primitivas, tá? Mas isso é verdade, se somente se, ó, olha aqui. Quem é essa integral aqui, ó? Se eu chamo isso aqui de U, o que é que está aparecendo em cima? Quem é? du. Então é 1 sobre U, 1 sobre raiz de 1 mais U2 integral em U. Isso aqui quem é? É o arco seno hiperbólico de U. Ou seja, arco seno hiperbólico de φ' de x. Isso aqui tem que ser igual a quê? Que x2? Não tem nada de x2. Por que apareceu esse x aqui? É 1. Não tem nada de x. É 1. Então, agora sim. Isso aqui tem que ser igual a quê? A x mais uma constante. Não tem nada de x. Não sei por que eu botei x aqui. Tá? Eu acho que eu estava no outro caso lá. Tá? É 1. Né? Divide, dá 1. Tá vendo? Então, isso aqui é x. Qualquer que seja o x pertencente aí. Mas isso é se somente se φ' de x é igual a quê? Ao seno hiperbólico de x mais c, qualquer que seja o x pertencente aí. Mas isso é verdade se somente se φ de x é igual a quem, hein? Integral disso, que dá o cosseno hiperbólico de x mais c, mais uma constante d, qualquer que seja o x pertencente aí. E aí é claro que quando eu chego aqui, o i pode ser r, né? Então vale tudo. Eu posso estar, desde o início, tratar o i como sendo r. Então daí a solução geral da equação diferencial, tá certo? É dada por quê? φg de x igual a quê? Ao cosseno hiperbólico de x mais c mais d, qualquer que seja o x real,
onde C e D são duas constantes reais. E você observa aqui o que é uma regra, tá certo? Via de regra é o seguinte: a solução geral da equação diferencial de ordem 2 é parametrizada por duas constantes reais. Assim como a solução geral da equação diferencial de ordem 1 é parametrizada por uma constante real. A solução geral de uma equação diferencial de ordem 3 é parametrizada por três constantes reais. Tá? Isso é uma regra. Isso é garantido lá no teorema de existência e unicidade, desde que a f grande que define a equação diferencial satisfaça certas condições. Por isso, atento para você. Pense sempre na equação diferencial da forma, por exemplo, se for de ordem 1, é f' de x igual a quê? F de x, f de x. Essa f é que define a equação diferencial, essa f grande. A equação diferencial de ordem 2. F duas linhas de x é igual a f de quê? X, f de x, f' de x. Vocês só vão entender o teorema de existência e unicidade que eu vou enunciar aqui sem demonstrar, que a demonstração é complicada para o nível do curso, nível da disciplina, tá? Nível da disciplina. Então, a função aqui é de três variáveis. E é propriedade sobre essa função que te dão existência e unicidade sobre a equação diferencial. Tá? A existência e unicidade de uma equação diferencial de ordem 2 passa por propriedades dessa função f grande. Assim como a existência e unicidade de uma equação diferencial de ordem 1 passa por propriedades dessa função f grande aqui, no caso. Pegar mais assim, uma outra notação. Vocês estão lembrados da seguinte notação para a derivada, ó. O dy dx. Quando você tem a variável y dada em termos da variável x por uma função diferenciável f, se você tem y igual a f de x, onde f é diferenciável, o dy dx denota o quê? A derivada primeiro, de y em relação a x, tá? Se a função f é duas vezes diferenciável, você tem a derivada segunda denotada por d2y dx2, essa notação. Assim sucessivamente, se ela é n vezes diferenciável, você tem a enésima derivada denotada assim, dny dxn, que é igual a enésima derivada. Tá? Igual a que a enésima derivada. E aí, se você tem isso, tá? Olhe para cá, aponte para cá, viu, cara? Ao ter isso, aí, tá bom? Você, diante dessa notação para a equação diferencial, você gera uma nova notação para a equação diferencial, né? Tá? Que é quanto? dny dxn igual a quê? A f de x, y, dy dx, a c, dn menos 1y, dxn. Tem essa notação aqui. Tá? N menos 1. Obrigado. N menos 1. E essa notação é boa porque, lembre, isso aqui não é fração, tá?
Mas no caso das equações diferenciais de ordem 1, você pode tratar isso como sendo fração, e você pega essa equação aqui e você resolve bem rápido, abusando da notação. Diga. Porque não é uma fração. Pode ser. Ah, pode ser, em alguns casos, por causa da regra da cadeia e do teorema da função inversa. Tá? A regra da cadeia, a regra da cadeia, tá? Diz que você pode ver como uma fração, né? Porque, o dy dx, lembra? Pela regra da cadeia, o dy dx é dy dz, se y é função de z, e z é função de x, vezes o dz dx. Então, funciona como se fosse uma fração. Tá? A mudança de variável na integral indefinida, diz que você pode tratar como se fosse uma fração. O teorema da função inversa, dy dx é o quê? É 1 sobre dx dy. Teorema da função inversa. Então, você pode, em alguns casos, manipular como se fosse uma fração. Inclusive, em equações diferenciais, você pode fazer isso aqui, essa equação bem simples. Toda a vida eu resolvo esse exemplo. Você tem a equação, dy dx igual a x mais xy2. Então, abusando da notação, antes de abusar da notação, coloca dy dx igual a quem? A x vezes o quê? 1 mais y2, certo? E fica, portanto, tratando isso como fração, você pode escrever o seguinte, 1 sobre 1 mais y2 dy igual a quê? X dx. Tá? E aqui integra igual a integral de x dx. E quando você integra, dá o quê? Arco tangente de y igual a x2 sobre 2 mais c. E aqui uma manipulação algébrica simples, tá certo? Passa a taca a tangente dos dois lados, tá certo? Tangente de y, desculpe, o y é quem? O y é quem? É a tangente de x sobre 2 mais c. Claro que isso é. Tá? Mas repare que isso não é mágica. Não é mágica. Se eu uso a notação que eu tenho usado até agora, eu justifico isso aí. Isso aí aparece na resolução usando a notação inicial. E você vê que parece de fato, que a notação e funciona essa notação aqui, que eu prefiro, tá? A equação é essa. Não é? E aí eu escrevo aqui de modo bem natural, f' de x. Não tem nada de dy, tem nada de dx aqui, tem? Não. Fica f' de x, tá certo? Igual a x vezes o quê? 1 mais f de x ao quadrado, é isso? E que, portanto, você tem f' de x sobre 1 mais f de x ao quadrado igual a x, e, portanto, você integra, né? Integral de 1 sobre 1 mais f de x ao quadrado vezes f' de x
dx igual à integral de x dx. E aí a mudança de variável aqui, ó como aparece aquilo lá, ó. Se isso aqui é o y, isso aqui é o dy, né? É a mudança de variável na integral indefinida, então fica o quê? Arco tangente de y, que é o f de x, igual a quê? x2 sobre 2. E é evidente que o f de x vai ser quem? Vai ser tangente de... mais uma constante. Tangente de x2 sobre 2 mais c. Tá isso aí. Tá? Então tá aí. Essa é a solução geral. Solução geral. Solução geral. Solução geral. Solução geral também da equação. Tá? O que eu vou fazer agora é procurar sistematizar esses métodos de solução. Enquadrar, tá, cada método para a solução de uma família de equações. Professor, para mim é muito esquisito, porque parece que todas essas y são funções de x. São. Mesmo podem depender de n em parâmetros, em funções. Não. A função, ela não é função dos parâmetros. A solução é que é parametrizada pelos parâmetros. A solução é função de uma variável somente. A solução isso aqui é como eu disse, ó. É como eu disse. Existe o conjunto solução da equação diferencial. Só que eu não dou o conjunto solução. Por quê? Repara. Um exemplo que eu coloquei aqui. Essa equação aqui, ó. Tá? Isso é por causa da economia de escrita que eu faço, aí confunde. Essa equação aqui, ó. É F duas linhas de x, F duas linhas de x, igual a 1 mais F' de x ao quadrado. Eu teria que colocar, a solução geral é isso. Quem é? É um conjunto formado por cada função φ, formado por cada função φ de R em R, tal que φ de x é cosseno hiperbólico de x mais c mais d, onde, para todo x real, onde c e d são números reais. Isso é o conjunto de solução. Cada função é função só de uma variável. C e D, a função não é função de 3 variáveis. A função é de uma variável. Agora, são infinitas funções. E como é que essas funções são parametrizadas? Por C e D. É como se fosse uma função φ. Para cada C e para cada D, eu tenho uma função φCD. Tá? Uma coisa que você não pode... que você deve... vamos falar uma afirmativa. Uma coisa que você deve perceber numa equação diferencial, principalmente se tratando de uma equação diferencial de ordem 1, de fato, qualquer equação diferencial de ordem n, ela se resume a uma equação diferencial de ordem 1 vetorial. Mas eu não vou trabalhar com equações diferenciais vetoriais, e isso, portanto, isso não ocorre. Mas se você for estudar pegar um livro de equações diferenciais ordinárias avançado, ele só trata de equação diferencial de ordem 1.
vetorial. Por quê? Porque toda equação diferencial de ordem n, ela pode ser vista como uma equação diferencial de ordem 1. E